Drogaria Saúde é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária, é logo ali, Jiqui, é logo ali, Nova Parnamirim. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite, bairro Nordeste, Alecrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Novo Posto Integração. A experiência de 15 anos de atendimento, agora com a qualidade testada e aprovada Petrobras. Aberto 24 horas. O Novo Posto Integração possui o selo verde. É mais espaço, conforto e respeito ao meio ambiente. Loja de conveniência BR Mania. Troca de óleo Lubrax, novo diesel S50, borracharia e check-up de 18 itens. Tudo isso aceitando cartões de crédito. Novo Posto Integração. Candelária, esquina da Prudente com a Integração. Especializada em exames diversos a cirurgias de alta complexidade. A Clínica de Olhos Santa Beatriz possui estacionamento privativo, confortáveis instalações, tecnologia de ponta e a melhor equipe médica para cuidar dos seus olhos. Clínica de Olhos Santa Beatriz. Seus olhos como você nunca viu. Os sabores Esterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Esterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Esterbon na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. Corolla, o Toyota que diz tudo sobre você. Aproveite ofertas imperdíveis na Toyolex. Corolla GLI automático com 5 airbags, motor 144 cavalos de potência e transmissão multidrive com 7 velocidades por apenas R$ 79.990. Nova Hilux SR diesel 2016 com ABS nas 4 rodas, vidros e travas elétricas nas 4 portas, controle de velocidade de cruzeiro por R$ 152.320. Aproveite as últimas 5 unidades. Toyolex, aonde você quer chegar. Pedestre, use sua faixa. Show de Prêmios Nordestão. Um ano inteiro de emoções e prêmios para você. Olá, boa noite. Está no ar o nosso programa Espaço Cidadão ao vivo pela TV União, a TV do Cidadão. No programa de hoje temos 3 convidados. No primeiro bloco vamos conversar com o Tony Robson. Ele é diretor administrativo da FAPERN, a Fundação de Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte, de apoio à pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte. Conosco vai falar sobre vários projetos desenvolvidos, que é um tema muito interessante. E também, no segundo bloco, vamos fazer um bate-papo sobre a questão do impeachment da presidente Dilma Rousseff, que já veio da Câmara e já está agora chegando, sendo instalado no Senado da República, com uma série de etapas a serem cumpridas. E nós convidamos 2 advogados para tratar do assunto, ouvir opiniões diferentes, divergentes, e em alguns momentos convergentes também, do Felipe Cortez, que é advogado, militante na área eleitoral, e também o Lázaro Ramos, que ele é advogado, atua nessa área e também é do Comitê de Juristas Potiguares pela Democracia. São os convidados de hoje do nosso programa Espaço Cidadão ao vivo pela TV União. Você que está em qualquer cidade do Rio Grande do Norte pode participar com a gente. Basta mandar a sua mensagem através mensagem de texto ou mesmo WhatsApp para o 999827916 de qualquer cidade que você estiver nos acompanhando. Você participa e interage conosco ao vivo pela TV União de Natal. Lembro você que nos acompanha a respeito da nossa Clínica de Olhos Santa Beatriz, onde você tem acesso a consultas, exames e cirurgias com os melhores profissionais e qualidades de equipamentos. Lá na Clínica de Olhos Santa Beatriz, aceita-se quase todos os planos de saúde. Dentre eles, o Bradesco Saúde da Rede Sistel, a Caurne e também a Unimed Natal. Dê uma passadinha na Clínica de Olhos Santa Beatriz, fica ali bem pertinho da maternidade Januário Cico. E também uma outra informação para você que acompanha o nosso programa Espaço Cidadão
a respeito do Posto Integração. O Posto Integração fica na esquina da Integração com a Prudente de Moraes, em Candelária, funcionando 24 horas. Como também 24 horas está à sua disposição a loja de conveniência BR Mania e o combustível testado e aprovado com a qualidade e com a marca da Petrobras. Posto Integração, que agora é filiado à Rede Amigo, né? Cuide bem do seu veículo. Antes do nosso intervalo, o último recadinho da nossa parceira, a Drogaria Saúde. Drogaria Saúde, você já sabe, ligou, chegou rapidinho. Você pode fazer um teste agora no 3232-3000. A Drogaria Saúde é logo ali e é daqui. Tem sempre uma bem pertinho de você. Jiqui, Nova Parnamirim, Candelária, Cidade Satélite, Bairro Nordeste e Alecrim. Uma Drogaria Saúde está sempre perto de você. Você pode ir até lá ou mesmo pode pedir por telefone com uma promoção com desconto especial. Você que é telespectador ou você que é telespectadora do nosso programa Espaço Cidadão na TV União. Então anote aí o telefone da Drogaria Saúde, 3232-3000. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho voltaremos com o primeiro convidado de hoje, o Tony Robson, diretor administrativo da FAPERN, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte. E em seguida vamos conversar com os advogados Felipe Cortez e Lázaro Amaro. Com ambos nós vamos falar a respeito do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Até já. Show de Prêmios Nordestão, a maior promoção de todos os tempos, para torcer todo mês e comemorar. São 288 prêmios pra você. 24 carros por ano, um carro por mês e 4 carros a cada 3 meses. 192 cartões com R$1.000 em compras cada um. E ainda 12 motos, 12 bolsas de estudo, 24 TVs de LED e 24 notebooks. Venha participar. Show de Prêmios Nordestão. Um ano inteiro de emoções e prêmios para você. Drogaria Saúde, é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária, é logo ali, Jiqui. É logo ali, Nova Parnamirim. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite, Bairro Nordeste, Alecrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Os sabores Ester Bom surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Ester Bom, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Ester Bom na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. Novo Posto Integração. A experiência de 15 anos de atendimento, agora com a qualidade testada e aprovada Petrobras. Aberto 24 horas. O Novo Posto Integração possui o selo verde. É mais espaço, conforto e respeito ao meio ambiente. Loja de conveniência BR Mania. Troca de óleo Lubrax, novo diesel S50, borracharia e check-up de 18 itens. Tudo isso aceitando cartões de crédito. Novo Posto Integração. Candelária, esquina da Prudente com a Integração. Corolla, o Toyota que diz tudo sobre você. Aproveite ofertas imperdíveis na Toyolex. Corolla GLI automático com 5 airbags, motor 144 cavalos de potência e transmissão multidrive com 7 velocidades por apenas R$ 79.990. Nova Hilux SR diesel 2016 com ABS nas 4 rodas, vidros e travas elétricas nas 4 portas, controle de velocidade de cruzeiro por R$ 152.320. Aproveite as últimas 5 unidades. Toyolex, aonde você quer chegar. Pedestre, use sua faixa. Especializada em exames diversos a cirurgias de alta complexidade. A Clínica de Olhos Santa Beatriz possui estacionamento privativo, confortáveis instalações, tecnologia de ponta e a melhor equipe médica para cuidar dos seus olhos. Clínica de Olhos Santa Beatriz. Seus olhos como você nunca viu. Estamos de volta com o nosso programa Espaço Cidadão na TV União, a TV do Cidadão. Temos
Neste primeiro bloco, o Tony Robson, que é diretor administrativo da FAPERN, Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte. E em seguida vamos conversar com os advogados Lázaro Amaro e Felipe Cortez, militante na área eleitoral, a respeito do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, que veio da Câmara Federal e já tramita no Senado da República. Vamos avaliar o que é que temos aí pela frente de prazo de votação, é procedente, não é? Que argumentação cada um tem para falar a respeito deste tema bastante polêmico que tem dividido a nação brasileira. Mas por hora, boa noite e seja bem-vindo, Tony Robson, ao nosso programa Espaço Cidadão. Boa noite. Boa noite, Robson. Boa noite aos telespectadores da TV União. Prazer estar aqui nesse programa muito bem assistido pelo Estado do Rio Grande do Norte. Prazer tê-lo conosco e, inicialmente, eu peço que você possa explicar para o nosso telespectador o que é a FAPERN e quais são os objetivos da própria FAPERN. Bem, a FAPERN é a nossa fundação de apoio à pesquisa aqui no Estado do Rio Grande do Norte, né? É um dos órgãos integrantes do governo do Estado e tem como missão, de fato, apoiar, financiar, fomentar a pesquisa científica e de inovação tecnológica aqui no Estado do Rio Grande do Norte, exatamente para a gente procurar, digamos assim, eu gosto de usar uma linguagem bastante acessível, buscar soluções para os nossos problemas cotidianos que a ciência, a tecnologia e a inovação hoje nos trazem com muita tranquilidade. E quais são as atividades que diariamente são desenvolvidas pela FAPERN? Robson, são vários projetos, vários programas de apoio à pesquisa. No momento eu quero destacar o nosso programa de apoio à pesquisa ao Sistema Único de Saúde, o PPSUS. O PPSUS que está na sua 4ª edição, que vem de uma parceria do Ministério da Saúde com o CNPq, certo? Junto aqui do Governo do Estado, através da FAPERN, Secretaria de Saúde Pública, onde a gente vai estar investindo R$1.600.000 na pesquisa para o desenvolvimento e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, levando em conta uma característica peculiar desta 4ª edição. A 4ª edição ela vai ser voltada para doenças tropicais. E aí é onde tem o quê da questão? Hoje a gente vive um surto, né, em todo o mundo do Zika vírus, de chikungunya aqui na nossa região e de tantos outros vírus que são provenientes de doenças tropicais e esse edital especificamente ele está baseado no investimento para pesquisa nessa área de doenças tropicais. Que tipo de pesquisa vai acontecer exatamente? Qual vai ser o trabalho da FAPERN nesse caso específico? A FAPERN ela fomenta, né? Então, os professores e pesquisadores com titulação de doutorado têm competência para submeter projeto junto ao nosso edital do PPSUS, que está disponível no site da FAPERN. A FAPERN entra como patrocinadora, financiadora desse projeto junto ao Ministério da Saúde, nessa multa de R$1.600.000. A gente agora, nesse prazo, até dia 5 de maio, é o prazo de submissão das propostas, né? O edital está disponível no nosso site da FAPERN, que é o www.fapern.rn.gov.br. Lá você tem todas as especificidades, as características das propostas que precisam ser para ser submetidas. E a FAPERN ela tem esse caráter de receber, avaliar e aprovar as propostas que entrarão, né, no financiamento e, a partir daí, acompanhar, fiscalizar e trabalhar com o desenvolvimento em si da pesquisa aqui no Estado do Rio Grande do Norte, que a gente entende e que provavelmente virá a trazer benefícios para o Sistema Único de Saúde aqui no nosso Estado. A FAPERN, ela de alguma maneira participa da própria execução das pesquisas realizadas no Rio Grande do Norte ou ela apenas dá algum incentivo? E se esse incentivo especificamente é algum incentivo necessariamente financeiro? Exatamente. Como eu falei que a FAPERN é uma fundação de apoio à pesquisa, então ela faz o fomento, né? A FAPERN ela financia e patrocina as pesquisas, a gente não desenvolve a pesquisa em si. A gente faz parceria com instituições como o FRN, IFRN, o FESA, o ERN, e elas desenvolvem a pesquisa financiadas, né, nos editais quando a gente lança, nos programas que a gente lança financiadas pela FAPERN. E de onde vêm os recursos para a Fundação FAPERN? A FAPERN, né, ela é gestora do Fundeb, que é o Fundo Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é um fundo do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, de recursos especificamente para o fomento à pesquisa científica. E você poderia compartilhar qual é a programação, além dessa questão que você falou, ligado a pesquisas, é importante, você citou o caso do Aedes aegypti, né, que vai ser pesquisado
em parceria com as universidades. Mas, além disso, o que é que está programado para esse ano de 2016? A FAPERN tem participado de diversos projetos. A gente pode destacar a questão do planetário, que quando a gente chegou na gestão, o planetário que foi adquirido ainda em 2008, que estava literalmente guardado, a gente está no processo... Encaixotado, isso, já saiu das caixas. Nós estamos no processo de licitação, né? De licitação dos projetos executivos para a construção da cúpula do nosso planetário, que vai ser instalado na Zona Norte, uma forma de levar uma atração cultural e turística para a Zona Norte. Em que localidade da Zona Norte? Vai ser ali no anexo do Complexo Cultural, vai ser junto com a UERN, uma parceria que a FAPERN firmou com a UERN, vai ser lá, né, junto daquele Complexo Cultural. A gente tem a questão do planetário, a gente tem a questão do Parque Tecnológico, que está sendo tocada pelo secretário Flávio Azevedo, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a FAPERN é co-gestora. Semana passada foi feito o lançamento oficial dos trabalhos do Parque Tecnológico pelo governador Robinson e pelo secretário, que a FAPERN vai participar, um projeto inovador para o Estado que visa juntar, né, a academia e a indústria, o setor produtivo, para desenvolver, de fato, o Estado do Rio Grande do Norte. A gente tem também os nossos fóruns de ciência, tecnologia e inovação, que a gente desenvolve para discutir os problemas do Estado do Rio Grande do Norte. E tem muitas parcerias boas que nós estamos firmando agora no começo do ano e que daqui para frente a gente vai ter novidades para contar à população. Não pode adiantar nenhuma novidade? Novidade que a gente pode adiantar são, agora há pouco a gente acabou de fechar inicialmente uma parceria com a rede de incubadoras aqui no estado do Rio Grande do Norte, né, através do Marcelo Bandeira, que é o presidente. A FAPERN vai estar aí financiando alguns concursos. A gente hoje tem diversos problemas no nosso estado. Quando eu digo no nosso estado, não fala a nível só de governo, fala a nível de sociedade como um todo. E a gente aí deve desenvolver um edital para que as empresas incubadas, startups, os pesquisadores e iniciação científica... Eu queria fazer qual a diferença entre as incubadoras de empresas e as startups, porque inclusive há uma nova lei agora sancionada recentemente pela presidente Dilma Rousseff. Isso, existe um marco legal, né, que foi regulamentado agora e sancionado pela presidente. As empresas incubadoras, elas geralmente são empresas de instituições de pesquisa, que elas servem para incubar, né, abrigar empresas ou ideias de pesquisadores que queiram abrir suas empresas. As empresas startups, como a gente chama, são pequenas empresas já formadas, né, que estão aí iniciando suas atividades no mercado, geralmente ligadas à questão de tecnologia da informação. Muito bem. Você gostaria de acrescentar mais alguma informação em relação à atuação da FAPERN no estado do Rio Grande do Norte? É isso. A gente entende que a ciência, tecnologia e inovação está para o nosso futuro diretamente ligada, né? A ciência precisa entrar nas nossas vidas como forma de solucionar esses problemas que a gente entende. E a FAPERN vai estar aí cada vez mais se aproximando da academia e da cadeia produtiva para que a gente traga essa aproximação e para que essa aproximação traga frutos para o estado do Rio Grande do Norte e para a vida das pessoas, que é o que mais interessa a todos nós. Para a gente ter ideia da importância do investimento em ciência e tecnologia, em conhecimento de uma maneira geral, o Rio Grande do Norte, ao mesmo tempo em que está exportando um caminhão de melancia, acaba importando um iPhone. Né? Então, onde é que a gente vai parar desse jeito se nós não investirmos na ciência, na tecnologia e na inovação, né? Fica aqui essa interrogação. Isso é verdade. Muito obrigado pela sua participação. E antes do nosso bate-papo com os nossos próximos convidados, os advogados Lázaro e Felipe Cortez, com eles nós vamos falar a respeito do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, que já passou pela Câmara Federal, agora está tramitando no Senado da República. Quais serão os próximos passos? É golpe, não é golpe? Procede, não procede? Como é que está a questão jurídica na visão de ambos? Que tipo de interferência política pode acontecer nas decisões que envolvem aquilo que deveria ser a prática da justiça? Então, sobre esses e vários outros assuntos, vamos tratar daqui a pouco no nosso programa Espaço Cidadão ao vivo e com a sua participação. Você que está nos assistindo, pode mandar sua pergunta, sugestão ou comentário para o 999-82-7916 por mensagem de texto ou mesmo pelo WhatsApp. Antes, eu quero lembrar a você que nos acompanha a respeito do Etios, o Toyota conectado em você. E na Toyolex você tem as maiores vantagens. Pois é, Etios Sedan X 1.5 por R$ 44.990. E você ainda ganha um tapete de mala. Olha que bacana. Muito bem, aproveite para ter um carro 1.5 com um padrão Toyota de qualidade. Avenida Dão Silveira, 6300 Pitimbu. Toyolex,
aonde você quer chegar. Pedestre, use a sua faixa. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com o nosso Espaço Cidadão. Até já. Show de Prêmios Nordestão, a maior promoção de todos os tempos, para torcer todo mês e comemorar. São 288 prêmios pra você. 24 carros por ano, um carro por mês e 4 carros a cada 3 meses. 192 cartões com R$1.000 em compras cada um. E ainda 12 motos, 12 bolsas de estudo, 24 TVs de LED e 24 notebooks. Venha participar. Show de Prêmios Nordestão. Um ano inteiro de emoções e prêmios para você. Drogaria Saúde, é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária, é logo ali, Jiqui, é logo ali, Nova Parnaíba. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite, bairro Nordeste, Alecrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Os sabores Ester Bom surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Ester Bom, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Ester Bom na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. Novo Posto Integração. A experiência de 15 anos de atendimento, agora com a qualidade testada e aprovada Petrobras. Aberto 24 horas. O Novo Posto Integração possui o selo verde. É mais espaço, conforto e respeito ao meio ambiente. Loja de conveniência BR Mania. Troca de óleo Lubrax, novo diesel S50, borracharia e check-up de 18 itens. Tudo isso aceitando cartões de crédito. Novo Posto Integração. Candelária, esquina da Prudente com a integração. Corolla, o Toyota que diz tudo sobre você. Aproveite ofertas imperdíveis na Toyolex. Corolla GLI automático com 5 airbags, motor 144 cavalos de potência e transmissão multidrive com 7 velocidades por apenas R$ 79.990. Nova Hilux SR diesel 2016 com ABS nas 4 rodas, vidros e travas elétricas nas 4 portas, controle de velocidade de cruzeiro por R$ 152.320. Aproveite as últimas 5 unidades. Toyolex, aonde você quer chegar. Pedestre, use sua faixa. Especializada em exames diversos a cirurgias de alta complexidade. A Clínica de Olhos Santa Beatriz possui estacionamento privativo, confortáveis instalações, tecnologia de ponta e a melhor equipe médica para cuidar dos seus olhos. Clínica de Olhos Santa Beatriz. Seus olhos como você nunca viu. Novo Posto Integração. A experiência de 15 anos de atendimento, agora com a qualidade testada e aprovada Petrobras. Aberto 24 horas. O Novo Posto Integração possui o selo verde. É mais espaço, conforto e respeito ao meio ambiente. Loja de conveniência BR Mania. Troca de óleo Lubrax, novo diesel S50, borracharia e check-up de 18 itens. Tudo isso aceitando cartões de crédito. Novo Posto Integração. Candelária, esquina da Prudente com a integração. Corolla, o Toyota que diz tudo sobre você. Aproveite ofertas imperdíveis na Toyolex. Corolla GLI automático com 5 airbags, motor 144 cavalos de potência e transmissão multidrive com 7 velocidades por apenas R$ 79.990. Nova Hilux SR diesel 2016 com ABS nas 4 rodas, vidros e travas elétricas nas 4 portas, controle de velocidade de cruzeiro por R$ 152.320. Aproveite as últimas 5 unidades. Toyolex, aonde você quer chegar. Pedestre, use sua faixa. Especializada em exames diversos a cirurgias de alta complexidade. A Clínica de Olhos Santa Beatriz possui estacionamento privativo, confortáveis instalações, tecnologia de ponta e a melhor equipe médica para cuidar dos seus olhos. Clínica de Olhos Santa Beatriz. Seus olhos como você nunca viu. Estamos de volta com o nosso programa Espaço Cidadão na TV União e vamos conversar com 2 convidados, né? Ao meu lado direito está aqui o advogado Felipe Cortez, que milita na área eleitoral, né? Felipe Cortez, seja bem-vindo ao nosso programa Espaço Cidadão. Boa noite. Boa noite, Robson. Boa noite aos telespectadores da TV União. Boa noite, doutor Lázaro Amaro. Eu já anunciou aqui entrevistado, né? Lázaro Amaro, seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Muito obrigado, boa noite. Robson. Boa noite. Boa noite. Bom, eu peço que, inicialmente, cada um possa
compartilhar conosco aqui a visão que tem em relação a todo esse processo de impeachment que está acontecendo, né? Uma etapa já foi cumprida na Câmara Federal e nós agora estamos já acompanhando as próximas etapas no Senado da República. Eu peço inicialmente que Lázaro possa transmitir a sua opinião e em seguida a gente vai conversar um pouquinho também com Felipe Cortez. Lázaro. Inicialmente, é preciso observar que nós estamos numa situação de grande crise política, de profunda crise política. Essa crise política que se iniciou a partir do resultado das eleições de 2014, onde a chapa derrotada iniciou uma campanha fervorosa de inconformismo e de tentativa de derrubada da chapa eleita. Isso terminou redundando nesse processo de impeachment, que, ao nosso ver, não tem fundamentação legal. É preciso pontuar algumas questões que estão sendo polemizadas, como, por exemplo, o impeachment está na Constituição Federal da República? Sim, é verdade, o impeachment está na Constituição, mas ele pressupõe a ocorrência de um crime de responsabilidade. E basta que nós leiamos a petição inicial assinada pela Janaína Pascoal, pelo Miguel Reale Júnior e o Hélio Bicudo, com todo respeito às suas histórias, às suas militâncias, mas não existe, além dos floreios fazendo relação com os crimes de corrupção de terceiras pessoas, não existe a indicação de qualquer delito que tenha sido cometido pela Presidente da República. É verdade que eles indicam os incisos e artigos da Lei 1079/50, que, aliás, é uma lei de péssima técnica legislativa, por razões óbvias, é uma lei elaborada em 1950, que, aliás, tinha sido adormecida durante o regime militar e foi repristinada, ou seja, foi ressuscitada em decorrência da Constituição de 1988. Mas, apesar disso, essa lei ela exige a caracterização de delitos que não estão sendo apontados na conduta da Presidente. Apesar das questões que se levantam em torno da administração orçamentária e da Lei de Responsabilidade Fiscal, essas questões elas falecem diante da inexistência de dolo. Seria necessário que a Presidente da República tivesse manifesto interesse de praticar uma conduta criminosa, e isso não foi demonstrado porque não ocorreu. Vamos ouvir a opinião, o ponto de vista do advogado Felipe Cortez, que milita na área eleitoral, em relação ao processo de impeachment que iniciou na Câmara Federal e agora está tramitando no Senado. Boa noite, novamente, meu amigo Lázaro e aos telespectadores. Eu tenho uma visão um pouco diferente da de Lázaro. Lázaro está mais para o mérito da questão. E eu não concordo com o processo de impeachment, mas só apenas do ponto de vista jurídico. E acho que a Constituição dividiu os poderes em executivo, legislativo e judiciário e colocou tarefas muito objetivas para esses três poderes. O executivo executa as ações, né, governa, o legislativo produz as leis e o judiciário julga. E a nossa Constituição, ela em dois momentos, pelo menos em dois momentos, ela transforma o parlamento, e quando eu digo parlamento é porque nós temos parlamento em três níveis, federal, estadual e municipal. E por simetria também acontece isso com as câmaras municipais e com as assembleias legislativas. Então, o que a Constituição fez? Pelo menos em dois momentos, ela transforma o poder legislativo em tribunal. E a história tem mostrado que nos dois momentos em que isso acontece, é uma tragédia jurídica. Porque, na verdade, é um tribunal político formado por pessoas que não têm preparo nenhum para julgar. Então, veja só. Eu acrescento, qual não é tem preparo nenhum nem para elaborar leis. Veja só.
Eu não vou chegar com as suas exceções. Mas olha, o poder legislativo se transforma num tribunal quando vai julgar as contas dos gestores do executivo. Então, a Câmara Municipal julga as contas do prefeito, a Assembleia Legislativa julga as contas do governador. E o Tribunal de Contas? E o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar. Mas quem julga é a Assembleia. Mas quem julga é a Assembleia e, no plano federal, quem julga é a Câmara dos Deputados. Historicamente, esses julgamentos têm se transformado em tragédias. Por quê? Porque essas leis, tanto a Constituição Federal quanto a Constituição Estadual e quanto as leis orgânicas municipais, elas qualificam o voto para aprovação ou desaprovação das contas. Então, ela diz assim, para que as contas do gestor sejam aprovadas, você precisa de maioria simples para manter o parecer do Tribunal de Contas e de maioria qualificada, 2/3 do parlamento, para reformar a decisão do órgão técnico que apreciou as contas e emitiu um parecer. O que é que nós vemos nas câmaras municipais? Os tribunais de contas é um trabalho árduo, fazem o parecer, apontam todos os vícios de uma conta, dá o parecer pela reprovação das contas. Aí vai para a Câmara se transforma num tribunal para julgar quando o prefeito tem a maioria qualificada, aprova as contas sem nenhum critério técnico. Sem nenhum critério técnico. E essas contas são aprovadas ou reprovadas ao sabor da composição política. Então, não é julgamento. Julgamento é o que o Tribunal de Contas, que é o órgão especializado, deveria fazer, mas por força da Constituição emite um parecer e transforma no tribunal um órgão que não está preparado para ser juiz. Impeachment da presidente Dilma. Qual é o fundamento central? Um parecer do Tribunal de Contas da União, dizendo que ela praticou aquelas pedaladas fiscais e recomendando que as contas dela sejam reprovadas. A Câmara nem julgou as contas da presidente. Já está aberto um processo de impeachment de um julgamento que não foi feito. E como é que o Supremo Tribunal Federal permite que isso aconteça? Porque a Constituição, a crítica que eu faço, quando eu digo, eu não acho que o impeachment seja golpe, porque ele está legitimado na Constituição, e o Supremo Tribunal Federal disse, olha, você vai seguir esse ou esse rito. O que o doutor Lázaro disse aqui foi o seguinte, na visão dele, não tem pedalada fiscal. Quem era para dizer isso? O Judiciário, que é o órgão posto constitucionalmente para julgar. Mas o Judiciário não entra no mérito dessa questão, por força da própria Constituição. Isso é uma questão que está delegada ao Parlamento. E aí você vê o nível de julgamento do Parlamento. Eu não vi nenhum deputado fundamentar o voto dele e dizer, não, votaram pela mãe, pelo cachorro, pelo vizinho, mas nenhum votou pelo fundamento que foi o pedido de abertura de impeachment. Então, quando os ministros do Supremo dizem em entrevistas que o impeachment não é golpe, é porque realmente está legitimado na Constituição, a lei do impeachment foi declarada constitucional e a norma jurídica permite que você, tendo 2/3 do parlamento, você pode instaurar o processo de impeachment e depois cassar politicamente o mandamento. Então, desse ponto de vista, tudo seja atropelado. Não é golpe. Agora, na minha visão, o que está errado é transformar o parlamento num tribunal por pessoas completamente desqualificadas para julgar. E aí você vê as crescências do tipo, quem preside o processo de impeachment é um cidadão deputado federal denunciado no Supremo que presidiu a primeira parte do processo de impeachment contra uma pessoa que nem denunciada está. Moralmente, um dos princípios da administração está lá na Constituição, é o princípio da moralidade. Aí você tem um cidadão denunciado, o Ministério Público prova já no processo de que ele recebeu ajudas, propinas, é um escárnio o processo daquele homem. E ele é o presidente ele é o presidente do processo. Deputados que votaram, réus em processo. Então, na hora que a Constituição permite
que o parlamento se transforma num tribunal, com pessoas despreparadas para julgar, você tem esse resultado. Eu não sou defensor de Fernando Collor, nunca fui, como também não sou de Dilma, nem no PT, eu nunca votei. Mas eu acho que as garantias constitucionais têm que ser respeitadas. E está errado o constituinte, o legislador, ele tem que rever essa possibilidade de transformar o parlamento, seja ele em qualquer esfera, em tribunal. Collor foi absolvido por unanimidade pelo Supremo Não foi por Federal. unanimidade, não. Ele teve 3 votos pela condenação. Mas veja só, Collor foi condenado pelo parlamento, porque o parlamento ele julga pela emoção, pela circunstância política, pelo lado político. E vários anos depois, quando tecnicamente foram julgar a mesma prova, ele foi absolvido. Eu não estou criticando nem condenando porque ele foi absolvido, nem foi condenado. O problema é que o órgão máximo da justiça do país, foi o Supremo Tribunal Federal, absolveu ele. E o povo, o que é que o povo fez depois disso? Deu o mandato a ele, o 2º mandato já, de senador. Então, veja só, na hora que você transforma o parlamento num órgão de tribunal, você tem discussões como eu vi hoje no Jornal Nacional. O PT não quer que o relator do processo seja o senador Antônio Anastasia. Porque é do PSDB. Porque ele tem o relatório dele, todo mundo já sabe. Já sabe qual é o resultado. No Supremo Tribunal Federal, no órgão, qualquer órgão do judiciário, jamais um relator poderia ser relator de um processo, um juiz ou um desembargador que anunciasse publicamente o seu posicionamento antes. Aliás, o Código da Magistratura, né, a lei orgânica da magistratura, proíbe o juiz de se pronunciar. Além da questão da suspeição. Antes disso. Então, essa crítica é que eu faço. É você colocar pessoas que não estão preparadas para julgar questões de altíssima relevância para o país, transformando o país nessa torre de Babel que nós estamos vivendo hoje. Pois é, e tendendo a que a instabilidade política permaneça diante da inconformidade de ambos os lados. Né? A própria situação está completamente dividida, né, sobre um possível, o futuro governo Temer, né, sobre ocupar ou não ocupar. Né? Então, essa disputa política que tem permeado o Brasil inteiro está, sem dúvida, destruindo cada vez mais a nossa economia. E não se discute hoje no parlamento saúde, educação, segurança. A própria economia não se discute, é só disputa de poder político. Lázaro, qual é o comentário que você faz, o contraponto que você estabelece com o que o advogado, seu colega Felipe Cortes colocou? Primeiramente, eu tenho um entendimento distinto acerca do pronunciamento do STF. O STF ele não se pronunciou a respeito do mérito e nem poderia. E a sua posição reflete o respeito à independência e separação dos poderes. Eu posso fazer um paralelo aqui com um processo comum. No processo comum, um desembargador, mesmo entendendo que o juiz condenou injustamente um determinado cidadão, ele só vai poder materializar aquele entendimento quando estiver julgando um eventual recurso, que seria o caso da posição do STF. Então, quando o STF acolhe a declaração de constitucionalidade, ele está respeitando ao rito, a situação preliminar de autorização da Câmara e de envio para o Senado da República. Mas não adentrou ao mérito da questão. E é nesse sentido que nós já nos antecipamos, dizendo que a ausência de fundamento caracteriza a ruptura da ordem constitucional, que comumente se chama de golpe. Esse é o sentido, né, da ausência de um fundamento. Ou seja, se nós considerarmos a alegação... Que, na verdade, não sei se seria o seu entendimento, que o processo em si, de maneira geral, do impeachment, ele não seria golpe, mas golpe, na sua visão, seria esse processo ser deflagrado contra alguém contra a qual não existe um crime específico, aquela pessoa. Exatamente. Seria isso, esse raciocínio? Exatamente isso. Assim, o direito da Câmara Federal, como muitos colocam, de instaurar o impeachment, isso é fato, mas acontece que para essa instauração ter legitimidade é preciso que se indique, por exemplo, minimamente qual a conduta criminosa
da presidente da República, ou do vice-presidente, ou do ministro do STF que estivesse sendo julgado num processo de impeachment. Né? E falando sobre cassação, há um processo também seguindo no Tribunal Superior Eleitoral, advogado Felipe Cortez, de tentativa de cassação da própria chapa, porque, teoricamente, pelo que se coloca, empresas que superfaturaram contratos com a Petrobras teria financiado a campanha presidencial, teria havido existência de Caixa 2. E o possível presidente, né, depende dessa situação que vem acontecendo no Senado, que vem a assumir o Michel Temer, poderá sofrer também a cassação do seu mandato. Mas ele, pensando em contrapor a essa situação, tenta ser julgado de maneira separada. Ora, se houve esse tipo de recurso de empresas superfaturadas, se houve Caixa 2, beneficiando a candidata Dilma, mas se ambos formam uma chapa, é possível dissociar um do outro ou a campanha é uma coisa só? Veja só, a lei eleitoral é clara em dizer que a chapa é indivisível. Os precedentes do Tribunal Superior Eleitoral nos últimos 10 anos são nesse sentido. Cassação por violação à lei eleitoral de pessoas que foram eleitas para o Executivo, caça o prefeito e o vice, o governador e o vice, ou o presidente e o vice. Então, isso é uma jurisprudência consolidada e uma jurisprudência consolidada com base no texto expresso da lei. Não há, a chapa é indivisível. Se houve qualquer irregularidade na composição financeira dos gastos de campanha, tem que caçar o presidente e o vice-presidente. E eu acho que essa... E que mágica é essa? É a política entrando no próprio tribunal? Veja só. No tribunal eleitoral também? Não é mágica. Tem um ditado que diz que papel aceita tudo. Papel você escreve, ele não reclama de nada. Aceita tudo, né? O problema é a tese ter plausibilidade jurídica. E o Tribunal Superior Eleitoral, ele não tem... Ele vai ter que mudar uma jurisprudência que está consolidada há mais de 10 anos. E ele vai ter que julgar contra a lei para claramente beneficiar o vice-presidente da República. Eu não acredito que o TSE faça isso. O que eu li na imprensa, eu não conheço o processo. O projeto, então, ficaria morto, né? Porque se fala que poderia haver um acordão, ele ficaria estacionado na gaveta. O juiz Sérgio Moro mandou um ofício para o TSE, e eu li essa notícia na página do TSE, informando que, no processo que ele preside, várias delações premiadas, documentadas, foram, adentraram ao processo de modo legal e apontaram que recursos desviados desse petrolão, desse chamado petrolão, foram para a campanha da chapa Dilma Temer, certo? Se realmente essa prova existir, a solução desse problema passaria necessariamente pela cassação da chapa e a convocação de novas eleições. Agora, é preciso se examinar essa prova. O TSE caça prefeito por muito menos. Prefeito, deputado, vereador, por muito menos do que isso. Se isso que o senhor Sérgio Moro fez for verdade, o tribunal não pode fugir da responsabilidade de caçar a chapa. Agora, fazer um julgamento casuístico, caçar a presidente e não caçar o vice que foi beneficiado pelo mesmo ilícito, eu desconheço um julgamento que seccione a chapa numa cassação. Eu desconheço. Agora, o que se diz, advogado Lázaro, é que diante do fato do possível impeachment da presidente Dilma Rousseff, Michel Temer assumindo, se colocaria, em nome da governabilidade, em nome da estabilidade do país, numa gaveta esse processo que tentaria caçar tanto a presidente como o vice Michel Temer. Você acredita que isso é possível? Eu gostaria de fazer antes a seguinte observação. O processo ele tem um objetivo supremo em todos os níveis, em todos os setores da sociedade, que é o da pacificação social. O que é que nós estamos testemunhando? A tentativa de se criar um precedente que contraria toda a história passada de casos semelhantes, né?
Se nós tivermos esse impeachment aprovado pelo Senado da República, nós vamos ter um verdadeiro caos na sociedade com a necessária instauração de processos de impeachment contra governadores, contra possivelmente prefeitos. Mas isso já está acontecendo. Pois é. Já são 7 câmaras aqui no Estado. Isso não pode. A 8ª agora é de Natal. Isso não, Natal já é a última. Desde que começou esse processo, já tem 7, já tem 2 prefeitos caçados. Pois é, e nós não podemos já permitir... Já caçados. Nós não e podemos permitir que isso aconteça. Né? Porque a paz social ela é um valor muito maior do que tudo isso. Né? E nós não podemos modificar entendimento, interpretação de norma por conveniência. E principalmente por conveniência política. Em nome desse bem comum, você acredita que o Tribunal Superior Eleitoral seria capaz de deixar guardado na gaveta esse processo contra a presidente Dilma e o vice Michel Temer, de cassação da chapa, caso o Michel Temer venha a assumir? Eu não diria engavetar, porque isso aí não seria para o bem, nem para o bem comum, nem para o bem de ninguém, né? Seria para favorecer o interesse, mas a gente não pode pretender isso. Eu acredito que julgar, considerando que se tratava, ou se trata ainda de uma prática antiga, aceita, como, vamos fazer aqui uma comparação muito perigosa, como a contravenção do jogo do bicho. Eu acompanho alguns clientes meus para responder processo de contravenção no juizado especial, por exemplo, e eu sempre levanto essa questão. Como é que se traz ao juizado, um juizado sobrecarregado de processos, questões de meras contravenções, quando nós temos a contravenção aceita publicamente? E os representantes do Ministério Público passam pela calçada e não fazem nada. O resultado do jogo do isso é imoral, para homenagear aqui a palavra do Dr. Felipe. Veículo de comunicação que é concessão pública. Exatamente. Então, nós não podemos, porque isso é imoral. E é imoral duplamente, tanto pelo aspecto que o Dr. Felipe colocou muito bem, quanto pelo o fato de que a sociedade está testemunhando isso, mesmo que o conhecimento jurídico não seja um conhecimento socializado como nós gostaríamos que fosse. Pergunta aqui do Mauro, que está nos acompanhando em Lagoa Nova. Ele gostaria de saber do advogado Felipe Cortez quais serão os próximos passos do processo de impeachment no Senado. Não, agora o Senado formou a comissão hoje, está uma briga lá para ver quem vai ser o relator. Já tem um presidente, muito possivelmente isso vai ser feito amanhã. Tem 21 membros, né? Se for formado o relator indicado pelo bloco de oposição, será o Antônio Anastasia, né? De Minas Gerais, e ele vai fazer o relatório dele da continuidade do processo. Aquilo que você falou de um julgamento que já aquilo que você já se sabe o resultado. E o julgamento já se sabe o resultado, até porque os juízes dizem. Os juízes, quando vão dar entrevista, que são os senadores, os deputados, eles dizem, vou votar pelo impeachment, não tem nem mistério. O que o PT está tentando fazer, eu vi isso hoje no Jornal Nacional, é tentando que vá para a relatoria um senador isento. Mas o próprio regimento interno do Senado diz que o relator é o eleito pelos 21 membros. E o relator indicado pelo bloco pela comissão que tem maioria de oposição. É o senador Antônio Anastasia. Então vai se cumprir a lei, ele vai dar o parecer pela cassação e o presidente do Senado vai botar em votação no plenário do Senado. Quanto tempo você acredita que isso pode durar, Felipe? Eu não sei, porque o presidente da comissão está dizendo que vai esgotar os prazos ao tempo máximo. Né? Ele já deu essa entrevista e disse que prazo de 10 dias ele só vai cumprir no último dia. Ele disse isso que... Porque Eduardo Cunha empurrou o goela abaixo. Foi, mas o presidente da comissão tem dito que entende que a antecipação de prazo viola o direito de defesa e vai prosseguir dessa maneira. O presidente do Senado, Renan Calheiros, deu uma entrevista hoje dizendo que precisa sair desse processo, conduzir esse processo de maneira isenta. E realmente ele tem sido, nesse caso, ele tem demonstrado uma isenção, sem nem puxar para um lado, nem puxar para o outro, e conduzindo o processo da maneira que o Supremo determinou. Porque o Supremo, antes de haver a votação da Câmara, no mandato de segurança interposto por um dos partidos políticos, que eu não me recordo qual foi, ele disciplinou o rito
e disse, vocês vão ter que seguir isso desse jeito. Está lá um julgamento muito objetivo. Então, o presidente do Senado está cumprindo uma ordem do Supremo Tribunal Federal. Fala-se que pode acontecer em 1 mês e meio a 2, ou se esticar até 6 meses. A gente não tem como precisar o tempo, porque isso vai depender da pauta do Senado, das coisas que eles têm lá para fazer, que eu, como advogado, não tenho como dizer. Uma pergunta aqui para o Lázaro, que é mais, acho que política do que jurídica. A pergunta aqui do Gilvan Menezes, que está nos acompanhando no Tirol, ele gostaria de saber sobre a expectativa que se tem. Dizem que, segundo a informação dele, a duração desse processo de impeachment poderá se estender, como a gente falou aqui há pouco, mas que a presidente seria afastada, porém não seria cassada. É porque deve ser pela quantidade de votos que se fala. Prazo de 6 meses, né? Existe um interstício obrigatório de 6 meses, durante o qual o processo de impeachment deverá ser julgado, e se não julgado nesse período, a presidente retorna para a sua função. Eu só quero observar, depois do que o doutor Felipe disse, que o mesmo regimento interno, lá da Câmara Alta, da Alta Câmara, diz que... Do Senado. Do Senado, que presidente e relator, o Senado deverá evitar que seja da parte do representante, do denunciante ou da parte do denunciado. Está lá, salvo melhor juízo, no artigo 127. É por isso que houve a apresentação da questão de ordem pela senadora Gleisi Hoffmann, pedindo que não seja o Anastasia o relator, para garantir o mínimo de isenção. Doutor Felipe, pela sua experiência, o que você acredita que pode acontecer no andamento desse processo, diante dessas fragilidades do ponto de vista jurídico que você colocou? Todo esse processo de impeachment pode desaguar no próprio Supremo Tribunal Federal. Você acredita que, à luz dessas fragilidades do direito, esse processo, mesmo sendo aprovado pela Câmara, pelo Senado, ele pode ser barrado pelo Supremo Tribunal Federal? Olha, a gente tem visto... Não do ponto de vista do rito, que já está pacificado, mas eu digo do ponto de vista dessas questões de fragilidade que você apontou. Eu acredito que o Supremo também está muito dividido. A gente vê... Mas acredito também que o Supremo é a última instância do Poder Judiciário nesse país. E cabe ao Supremo garantir o direito de defesa e, principalmente, o devido processo legal e o contraditório. O devido processo legal é justamente isso que o doutor Lázaro acabou de falar. O processo legal foi estuprado pela Câmara. Não foi estuprado pela Câmara, não, porque o presidente teve que seguir aquilo que o Supremo já tinha determinado. Ele realmente seguiu. Mas, quando você entra... Mas do ponto de vista da qualificação de quem julgou, de todas as questões que você colocou. Não, as questões... exatamente, mas eu coloquei essa questão dizendo que não concordo quando a Constituição transforma o parlamento no tribunal. Eu não concordo com isso, apesar de ser legítimo, está na Constituição, mas eu acho que, principiologicamente, não deveria ser assim. O que eu estou dizendo, que a pergunta que você me fez é, o Supremo pode intervir? Pode. Se o Supremo entender que o relator está contaminado, ele vai anular a nomeação e vai mandar nomear, que seja escolhido outro relator. Ele não vai poder escolher o relator, mas ele vai poder dizer que o relator seja escolhido de forma isenta, que seja escolhido entre senadores que não abertamente disciplinaram o seu voto. Apesar de que... E sobre o resultado, você acredita nessa interferência? Não, veja só. Essa questão de regimento interno é histórica, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em dizer que questão de regimento interno é matéria interna corporis e não cabe ao judiciário decidir. Se o que tiver no regimento interno seja uma afronta à Constituição, aí sim o Supremo pode intervir. Então, mas são questões subjetivas demais. Um pode entender que sim, outro pode entender que não. Então, a gente não sabe como o Supremo vai se portar diante de um pedido desse. Eu acredito que o advogado-geral da União, que está fazendo a defesa da presidente, ele vai discutir essa matéria no Supremo. Eu acredito que ele vai, porque ele tem que esgotar todas as teses jurídicas para proteger a presidente da República. Essa é a função dele, por lei.
Tem muita gente questionando, por que a presidente não está se defendendo com advogado particular? Por uma razão simples. Tem uma lei federal que que diz que quem defende o chefe do executivo nas questões de gestão, nos atos de gestão, o advogado-geral da União está na lei, do jeito que o impeachment está na lei. Se a presidente estivesse se defendendo com advogados particulares, tinha uma investigação para saber quem estava pagando os advogados dela, você não tem nem dúvida. Então, a lei está posta lá. Do jeito que o impeachment pode ter, a presidente pode se defender com o advogado-geral da União, porque está na lei. E o advogado tem sido muito aguerrido na defesa dela, sabe? Ele tem tratado com muitos erros e não tem misturado política. Você pode ver que as questões que ele coloca são todas questões absolutamente jurídicas. E, com certeza, ele vai levar essa questão para o Supremo. A gente não pode prever, nem fazer exercício de adivinhação, como é que o Supremo vai julgar. Porque eu estou vendo que o Supremo também está politicamente dividido. Você usou a palavra exatamente que eu tinha questionado, né? Essa questão do tribunal está politicamente dividido e de maneira muito clara. Quando se fala, por exemplo, Gilmar Mendes decida sempre a favor do PSDB, outros juízes decidem mais a favor do PT. Como é que fica essa situação onde o país já está dividido de uma maneira tal que a divisão chegou para dentro da Suprema Corte, advogado Lázaro? Robson, eu num grupo de WhatsApp fui acusado esses dias de estar fomentando a divisão no nosso país, quando, na verdade, o que veio à tona agora é uma divisão que sempre houve. A divisão de classes que sempre houve e que, de uma forma muito drástica, sempre garantiu, num sistema segregacional, que os filhos das classes médias e altas sempre ocupassem os cargos de poder, né? Os cargos de juiz, os cargos de promotor e assim por diante, né? De empoderamento como médico, dentista, engenheiro, por aí vai. Então, isso reflete a própria formação ideológica dos nossos juízes, dos nossos advogados, né? O advogado, pelo Estatuto da Ordem, deveria lutar pela evolução da cultura jurídica, pela justiça social, que está, aliás, prevista na Constituição, lá no artigo 3º, como um dos objetivos fundamentais, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, porque ela não existe. Como é que você vê o posicionamento da OAB Federal em relação ao processo de impeachment? É preciso, antes de mais nada, esclarecer o nosso respeito, e eu falo aqui em nome do Comitê de Juristas pela Democracia, de respeito à Ordem dos Advogados do Brasil. Mas, pela nossa liberdade também, e como advogados, nós entendemos que essa posição em favor do impeachment é uma posição historicamente equivocada, né? A OAB já reviu as suas posições ao longo da história face ao próprio regime militar, né? Nós não podemos, nesse momento, admitir pausa na democracia, né? Fazendo referência ao que foi dito um pouco por um grande nome. Nós respeitamos a posição da OAB. E qual é a sua, como advogado, não, eu acho, em relação à posição tomada pela Ordem dos Advogados eu acho do Brasil, que na seccional federal? Eu acho que a OAB está exercitando o direito dela. Eu não vou fazer juízo de valor sobre se a OAB devia ou não devia. Eu já fui conselheiro federal da Ordem, né? Representei em dois mandatos. E o que eu vejo... Não chegou nada tão polêmico assim, não? Não, na época que eu estava não chegou nada tão polêmico assim, não. Mas a Ordem, ela se pauta lá por princípios e também por momentos. Nós também vivemos de momentos. E os conselheiros dessa gestão entenderam que deveriam fazer o pedido. Eu acho que o direito deve ser exercido por quem quer exercê-lo. Ela tinha o direito de exercer ou não e resolveu exercer. Não está previsto na lei? Resolveu exercer. Não foi uma atitude arbitrária da presidência da Ordem, foi uma atitude submetida a 81 conselheiros, né, representantes dos nossos 27 estados. E depois os conselhos estaduais. Então, eu acho que cabe ao Congresso processar condignamente o pedido de impeachment. O que eu estou dizendo aqui é um sonho ou uma utopia, porque nunca vai acontecer isso. Pelo problema que eu narrei quando disse a primeira vez aqui.
O parlamento não pode ser tribunal. Historicamente, todas as vezes que se transforma um parlamento, seja ele federal, estadual, não se tem um julgamento justo. O órgão que está preparado para julgar é o judiciário. Na hora que você inverte os papéis, você está vendo aí o desmantelo jurídico. Muito bem. Bom, gostaria de agradecer a participação de ambos, né, deixando um momento final para as despedidas dos advogados que participaram conosco aqui do Espaço Cidadão desta noite. Muito obrigado, advogado Lázaro, pela sua participação no nosso programa Espaço Cidadão. Boa noite. Eu que agradeço a você e aos telespectadores, desejando uma boa noite para todos. Agradeço também, deste momento, para as considerações finais do advogado Felipe Cortez. Eu agradeço rever o doutor Lázaro e rever também Robson, nosso amigo, e os telespectadores da TV União, e digo que estão sempre às ordens. Muito bem, vamos nos despedir aqui oferecendo água, o pessoal estava escondidinho aqui, a nossa água mineral Esterbon, né? Que a Esterbon agora não é só água mineral não, tem água mineral, tem gelo, além disso também você vai encontrar na Esterbon polpa de fruta, eles fabricam até o próprio casquinho do sorvete, né? Então, o clima está oscilando muito entre frio e quente, então na hora do calor, está aqui uma água mineral que a gente recomenda, que é a água mineral Esterbon. Uma excelente semana para todos vocês que nos acompanham e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, de volta com mais um programa Espaço Cidadão. Boa noite a todos e até lá.